Olá, alunos e alunas do 7º ano do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Mídias. Hoje, aula de Educação Física com o professor Willy Machado, professor de Educação Física da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba, aqui no Vale do Paraíba, uma importante região entre a Serra da Mantiqueira e o litoral norte do estado de São Paulo. Sejam bem-vindos também professores, pais e familiares que acompanham os nossos estudantes nas suas aulas nessa modalidade de ensino à distância, ok? Na aula de Educação Física de hoje, nós vamos trabalhar com o tema central, ginástica de condicionamento, tá ok? Ginástica de condicionamento, então, será o tema principal dessa aula de hoje. Os temas que trabalharemos na aula de hoje serão ginástica, condicionamento físico, capacidades físicas e propostas para ginástica para você realizar aí na sua casa, ok? As habilidades do currículo paulista que vamos trabalhar na aula de hoje são as habilidades 8 e 10. Vou falar para vocês aqui. Propor e vivenciar exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando os seus tipos: força, velocidade, resistência, flexibilidade e agilidade. E a habilidade 10, propor alternativas para a prática de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar, ok? Então, na aula de hoje, temos alguns objetivos, que é para você aluno, para você aluna, conseguir aí no final da aula identificar se vocês conseguiram ou não o objetivo da aula de hoje, atingir o objetivo da aula de hoje. Então, quais são os principais objetivos? Reconhecer ginástica de condicionamento físico e saber identificar as capacidades físicas que podem ser desenvolvidas, ok? E apresentar ideias para você praticar ginástica na sua casa. Então, esses são os objetivos da aula. No final da nossa aula de hoje, nós retomaremos esses objetivos para ver se você conseguiu atingi-los, ok? Então, para a gente iniciar a aula de hoje, vou fazer para você duas perguntas. Então, vocês vão ter que identificar aí. Você sabe o que é ginástica? Você sabe o que é condicionamento físico? Um tempinho aí para vocês que possam responder a essas duas perguntas e eu já volto com as respostas. Ótimo. Eu espero então que vocês tenham respondido aí e as perguntas que nós recebemos foram: ginástica é exercícios, movimentar o corpo, caminhada, atividade física, abdominais,
polichinelo. São atividades e são respostas aí próximas daquilo que é ginástica realmente. Então, vocês estão no caminho certo. Condicionamento físico é ser saudável, ter disposição, aumentar o fôlego, não se cansar, ter o corpo forte, conseguir correr. Sim, é muito próximo do que é condicionamento físico, ok? Vou passar agora para vocês o conceito de ginástica, ok? São técnicas de exercitação e movimentação corporal, com a finalidade de aperfeiçoar as condições do corpo, ou seja, técnicas para que você melhore as condições do seu corpo, tá ok? Existem muitos tipos de ginástica, com diferentes objetivos, tá certo? Então, cada pessoa tem um objetivo diferente para a prática da ginástica. Uma curiosidade, vem do termo da palavra grega gymnastike, que significa a arte de fortificar o corpo, ok? Então, a palavra grega ginastike é da onde deriva a palavra ginástica, que é a arte de fortificar o corpo, ok? Então, vamos lá? Conceito de condicionamento físico. Condicionamento físico são as adaptações biológicas que acontecem no corpo humano, com o objetivo de prepará-lo para suportar um determinado esforço, ok? Ou seja, é a melhoria das condições físicas que permitem ao corpo resistir aos desafios físicos da rotina, sejam ocasionais ou inesperados. Ou seja, a partir do momento que você tem uma condição para suportar uma carga de excesso ou uma rotina de exercícios, você começa a ter um condicionamento físico melhor, tá ok? Condicionamento deriva do verbo condicionar, que significa dar condições para. Ou seja, você vai dar condições, então, para o seu corpo realizar uma atividade. Quais são os objetivos da ginástica de condicionamento? Vamos a eles. Muitas pessoas usam para o rendimento esportivo, ou seja, para a sua preparação física, para a prática esportiva recreativa ou competitiva. Por exemplo, as pessoas costumam jogar futebol, praticar algum esporte durante os finais de semana. Mas se ela não fizer uma ginástica, não se preparar para isso, talvez quando elas forem praticar, elas não se sintam bem e não consigam realizar da melhor maneira possível, certo? Então, recreativamente, na prática esportiva, a ginástica é importante. E para aquelas pessoas que também competem, ou seja, usam o esporte como competição e como profissão também, e aí eles precisam se preparar através da ginástica, tá certo? Manutenção da saúde. Manutenção da saúde é um outro objetivo de quem pratica ginástica. Por quê? Que é para realizar com facilidade as atividades do seu cotidiano, do seu trabalho e pelo próprio bem-estar, tá ok? Então, manutenção da saúde é um outro objetivo de realizar ginástica. Para prevenção e tratamento de patologias, ou seja, doenças ligadas ao sistema cardiovascular, coração e vasos sanguíneos, e como diabetes e hipertensão, ou seja, para evitar e prevenir essas doenças, a ginástica também é muito importante, ok? E para a perda de peso e fortalecimento musculoesquelético, ou seja, as pessoas às vezes têm um sobrepeso e isso pode prejudicar as articulações, então ela precisa fazer a ginástica para perder peso e evitar futuras lesões nas articulações, nos ossos e nos músculos, ok? Então, esses foram os objetivos de quem pratica ginástica de condicionamento. Vamos então identificar agora as capacidades físicas. São 5 capacidades físicas. Você pode contar aí na mão, tá ok? Tem uma mão aqui simbolizando, você pega a sua mão e faz força, resistência, velocidade, agilidade e flexibilidade. Dessa forma, você consegue identificar as 5 capacidades físicas facilmente, para nunca mais esquecer. Então, se alguém perguntar para você no futuro, seu professor perguntar quais são as capacidades físicas, mostra a palma da mão e fala força, resistência, velocidade, agilidade e flexibilidade. Tá ok? Muito bem, então essas foram então as capacidades físicas. Você talvez já deva ter estudado capacidades físicas no ano anterior, tá ok? Então, você já deve estar aí meio por dentro de quais são elas. Então, para não esquecer, na palma da mão aí, força, resistência, velocidade, agilidade e flexibilidade. Seguindo, vamos identificar uma a uma, identificando as capacidades físicas, ok?
O que seria força? Força significa a capacidade de suportar ou vencer uma resistência contrária através da ação muscular. Ou seja, através dos seus músculos, você consegue realizar a força, certo? Seja ele em qual grupo muscular que você esteja atuando. Então, os músculos atuam diretamente no princípio da capacidade de força, ok? Ou seja, é a capacidade de usar com eficácia os seus músculos, os músculos do seu corpo, tá certo? Ótimo. Vamos à próxima. Resistência. Resistência é a capacidade de realizar ou suportar uma atividade durante um maior tempo, sem apresentar fadiga, ou seja, cansaço, sem se cansar facilmente. Ou seja, a capacidade de permanecer o maior tempo realizando um determinado exercício. Você aí do 7º ano, aluna, costuma brincar nas ruas a tarde inteira, geralmente. E você não se cansa tanto. Se você fica a tarde inteira, um longo período, você tem muita resistência, ok? Velocidade. Essa capacidade física, ela é muito interessante, porque ela nos acompanha desde a pequena infância, quando você está lá brincando e correndo com os colegas. Quando você quiser correr mais rápido, isso significa velocidade, ou seja, é a capacidade de percorrer uma determinada distância no menor tempo possível, certo? Quando usamos o nosso reflexo para reagir rapidamente a um estímulo, isso é chamado de velocidade de reação. Ou seja, é diferente da velocidade do deslocamento, quando você sai de um lugar e vai ao outro. A velocidade de reação é a velocidade da tomada da ação que você tem que ter, ok? Por exemplo, um goleiro que vai defender um pênalti, ele tem que ter uma velocidade de reação do momento que a bola é chutada até o momento que ele salta para fazer a defesa. Por exemplo, um atleta de atletismo, por exemplo, ao iniciar a largada de uma corrida, ele ouve o disparo, né? E a partir de ouvir o disparo, ele tem uma velocidade para tomar a ação e correr à frente para realizar a sua corrida, tá certo? Próxima capacidade física seria agilidade. Agilidade é a capacidade de reagir rapidamente a um estímulo com mudanças de direção, sentido ou plano. Ou seja, é a capacidade de você se movimentar em direções diferentes com rapidez. Ou seja, é aquele drible de futebol, quando você lembra que esqueceu algo importante em casa, você está indo, de repente, opa, esqueci, né? Você rapidamente se vira. Ou quando você desvia, ou se esquiva, ou agacha durante uma queimada. Jogando queimada na escola, você pode ir para um lado, ir para o outro, desviar das bolas que são arremessadas contra você. Isso é ter a agilidade, ou seja, mudanças de direções, ok? Muito bem, vamos agora à capacidade de flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade de ser flexível, de realizar movimentos com maior amplitude das articulações, sem provocar lesões articulares. Ou seja, flexionar o corpo, ou uma parte dele, com facilidade, sem a presença de dor ou incômodo. Ou seja, você vai realizar movimentos de flexão de partes do seu corpo sem que você sinta dor excessiva. Aquela dorzinha que você, quando começa a fazer um alongamento, por exemplo, aquilo é normal, porque você está aumentando a extensão do seu músculo, né? E toda a sua pele, tudo isso causa aquela sensação que está doendo, mas na verdade você está estendendo a sua fibra muscular. E isso é importante para quem quer treinar a flexibilidade, tá bom? Vamos realizar agora, para retomar os nossos conhecimentos, uma atividade interativa. Para isso, você vai precisar de caderno, pode ser o seu caderno de educação física mesmo, você pega uma folha do seu caderno, ou uma folha sulfite em branco, tá ok? E também pode usar um lápis ou uma caneta, seja ela de qualquer cor que você preferir, tá ok? Então nós vamos fazer juntos a essa atividade, que será um mapa mental. Vamos lá? Você terá um tempinho aí para que você possa pegar esse material e já já a gente volta para que a gente faça a atividade juntos.
Como fazer o nosso mapa mental? Iniciando o nosso mapa mental, nós precisamos, inicialmente, desenhar o corpo. Tá? Como que nós vamos desenhar esse corpo? Você vai fazer uma silhueta, o desenho de uma silhueta de um corpo humano. Tá? Não precisa ter muitos detalhes, é só como está aqui, uma silhueta, rapidinho você desenha aí um corpo humano, não precisa ser muito perfeito, muito artístico, tá bom? Só para a gente realizar o mapa mental e retomar os nossos conhecimentos. Desenhou o mapa, o corpo, né? No centro da folha, tem que ser bem no centro da folha para que fique legal e bem distribuído. Você vai escrever aí corpo, simplesmente corpo. O corpo de quem? Pode ser até o seu corpo, tá ok? Desenhou o corpo? Nós vamos para a segunda comanda dessa atividade, que é escrever os temas centrais da nossa aula, acima e abaixo do corpo. Quais são esses temas mesmo? Ginástica, exercícios e movimentos. Ou seja, o que é ginástica? São exercícios e movimentos. Então você vai escrever lá em cima, tá ok? Do corpo, ginástica, exercícios e movimentos. Escrevam aí rapidinho, tá ok? Para acompanhar a atividade junto. Legal. Escreveu lá ginástica, exercícios e movimentos? Abaixo você vai escrever condicionamento físico. O que é condicionamento físico? É igual a desenvolvimento das capacidades físicas. Então escrevam aí embaixo do corpo, condicionamento físico igual desenvolvimento, capacidades físicas, para que você lembre o que é o condicionamento. Feito isso, nós vamos identificar com setas as capacidades físicas, tá certo? A primeira, nós vamos traçar uma setinha, saindo aqui do braço, e você vai escrever logo em cima, força. Primeira capacidade física que a gente pode falar. Use o braço, por exemplo, para que você lembre de ter força no braço, flexões, queda de braço. Então, relacionado com força, tá bom? Através do músculo aí. Ótimo. Depois que você escreveu a palavra força, você faz um tracinho embaixo da palavra. Fez aí? Legal. Vamos para a próxima, então, capacidade física. Saindo uma setinha próximo do peito, você faz uma seta para a direita e escreve lá a palavra resistência, que é a outra capacidade física. E, assim como você fez na palavra anterior, você faz um risquinho embaixo da palavra resistência. E assim, sucessivamente, vamos fazendo as 5 capacidades físicas, tá ok? Próxima setinha sai da linha do abdômen, do quadril, para simbolizar aí a flexibilidade, ok? Então você escreve aí flexibilidade. E, assim como as outras, também faz um tracinho embaixo da palavra. Legal. Agora, mais uma, saindo da perna direita, do corpo aqui, nós temos a velocidade, ou seja, através das pernas conseguimos velocidade. Então, da mesma forma, você faz aí um tracinho embaixo da palavra velocidade. Muito bem, vamos agora à próxima capacidade física e última, agilidade. Da mesma forma como nas outras, você também vai fazer um tracinho embaixo da palavra agilidade. Até aí, tudo bem? Fizeram? Ótimo. Vamos agora dar um desafio para vocês aí, alunos e alunas do 7º ano. Eu vou pedir para que vocês escrevam abaixo de cada capacidade física, ou seja, de cada palavra dessa, de cada tracinho que você escreveu aqui, riscou aqui, você vai colocar uma palavra que seja relacionada com essa capacidade física. Aí você pode escolher a palavra que você quiser, que você viu na aula de hoje. Ou seja, o que seria para você força? O que seria resistência? O que seria flexibilidade, agilidade e velocidade? Você pode colocar aqui palavras que você considera que sejam parecidas ou que lembrem a esse conceito. Eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, força me lembra músculos, certo? Resistência
me lembra fôlego, ou seja, eu preciso de fôlego. Flexibilidade, eu preciso fazer exercícios de alongamentos, é uma palavra que me lembra flexibilidade. Velocidade, ou seja, chegar em menor tempo, ser mais rápido, mais veloz, tá ok? Agilidade, me lembra mudanças de direções, então eu coloquei direções ali, que são palavras relacionadas a esta atividade, tá ok? Feito isso, você realizou o seu mapa mental e ele está terminado, ok? Se você conseguiu realizar essa atividade completa, você pode tirar uma foto dela, do seu caderno, ou da folha que você desenhou em seu mapa mental, e enviar para o seu professor, para a sua professora da escola de vocês, ok? Ótimo! Legal! Agora, eu vou passar para vocês um vídeo que eu preparei para que vocês possam realizar a segunda parte do objetivo da aula de hoje, que é realizar atividade de ginástica em casa, ok? Mas antes de passar o vídeo, eu tenho que passar para vocês algumas dicas que são importantíssimas e que você, aluno, você, aluna, precisa observar, ok? Vamos lá. Primeiro, antes de se exercitar, faça alongamentos, ok? Procure adequar os exercícios ao seu nível de condicionamento físico. Ou seja, se você ainda não é condicionado, você não vai exagerar na exercitação. Comece gradualmente até conseguir fazer a atividade proposta, tá ok? Peça sempre orientação ao seu professor de educação física, tá? Eu estou aqui, estou distante de você, mas você está mais próximo de um professor aí na sua cidade, ao seu professor da sua escola, você pode pedir a orientação para ele como realizar essa atividade, ok? Esse exercício. Não vá além do seu limite, ok? Isso é importantíssimo. Ginástica não é mágica, tá? Os resultados do treino da ginástica acontecem com o tempo, com a frequência de realização e com a determinação de cada indivíduo. Ou seja, não saia por aí indo além do seu limite, tá bom? Caso você tenha algum problema de saúde, não realize sem autorização médica. Ou seja, você tem uma asma, você tem uma bronquite, alguma outra doença que você não pode praticar atividade. Ou seja, não realize. Só se o seu médico indicar tal atividade, tá bom? Beba água durante a exercitação, em razão da baixa umidade do ar nessa época do ano. Ou seja, estamos no inverno, geralmente um período de baixa umidade relativa do ar, e aí você se cansa mais, precisa se hidratar mais, ok? Então, beba água durante a exercitação. Então, vamos agora ao vídeo que eu preparei para vocês com muito carinho. Vamos lá. Legal, preparei para vocês então alguns exercícios ginásticos para que vocês possam realizarem na casa de vocês. São exercícios relacionados com as capacidades físicas que trabalhamos na aula de hoje. São as 5 capacidades físicas: força, flexibilidade, agilidade, resistência e velocidade, ok? Então, para que vocês possam fazer os exercícios ginásticos da melhor forma possível, tenha aí sempre uma aguinha, né? Uma garrafinha de água perto para que você possa beber água durante a exercitação. Use roupas leves e confortáveis para que não prejudique a movimentação corporal. E também procure um ambiente arejado e confortável para que você possa realizar as atividades com bem-estar, ok? Vamos lá então? A primeira capacidade física que vamos trabalhar é a flexibilidade. Então eu preparei para vocês exercícios ginásticos de flexibilidade, ok? Para preparar o corpo para as próximas atividades. Então, costume começar sempre pelos alongamentos, trabalhando a flexibilidade. Vamos lá. Alguns alongamentos importantes, tá? Inicie sempre pelo pescoço, levando sua cabeça para um lado e depois para o outro, tá? Mantenha aí mais ou menos 5 segundos, 5 a 10 segundos por lado, tá ok? Sempre respirando. Faça a rotação para um lado, rotação para o outro, só bem devagarinho, ok? Estenda os braços à frente, unindo a palma da mão com os dedos. Mantenha bem estendido. Respire. Projete a sua mão em cima da sua cabeça e leve seu braço e seus ombros o máximo que puder até lá em cima. Ótimo. Afaste os pés na direção um pouquinho maior que do ombro
e aí você consegue fazer a inclinação lateral. Respire e mantenha durante a posição. Volte devagar e faça para o outro lado. Ótimo. Gire para um lado, gire para o outro. Gire para um lado, gire para o outro. Ok? Ótimo. Agora vamos fazer um alongamento da coluna. Vou ficar de lado aqui para vocês verem. Quadril vai para trás, pernas estendidas, você desce até a sua amplitude máxima e depois dá uma forçadinha empurrando o máximo que conseguir. Mantenha a cabeça olhando para o seu joelho e respire até 10 vezes. Volte devagarinho. Ok. Faremos alguns exercícios agora no solo. Para isso é importante que você tenha aí um colchonete ou alguma coisa, esteira confortável para que você possa fazer, ok? Você estende os pés à frente, segura na ponta do pé e desce olhando para baixo. Respira 10 vezes. Legal. Troca o lado e executa as mesmas repetições de respiração. Ótimo. Você pode fazer com os pés à frente. Você trabalha toda a parte interna da sua musculatura da coxa, ok? Volta devagar. Agora para a região das costas ainda. Você abraça aqui, traz para o peito e olha para trás. Toda a região da coluna você vai começar a sentir aí. Ótimo, troca, puxa pro peito e olha para o outro lado. Esses foram então os exercícios de flexibilidade. Agora faremos os exercícios de força. Vamos fazer aqui a famosa flexão, tá? Você se posiciona ou com os joelhos apoiados. Se você ainda não tiver uma força muito preparada aí, você caso você consiga, você pode se apoiar na ponta dos pés, ok? Faremos agora o agachamento. Isso, deixa eu beber uma aguinha aqui. O agachamento. Você toma cuidado de não flexionar muito à frente o joelho, tá ok? Você vai ter que ficar com o joelho um pouco mais na direção do seu pé. É como se você estivesse sentando. Ficar aqui de lado. A prancha. Ótimo, esses foram então os exercícios de força. Agora vamos para os exercícios de resistência, tá ok? Aqueles que vocês fazem por maior tempo, ok? Esses exercícios exigem um pouquinho mais da sua respiração, tá? Então sempre respirando. Consumo de oxigênio muito importante nesse momento. Vou fazer o polichinelo.
pode fazer por 30 segundos aproximadamente. Você pode fazer o polichinelo alternado frontal. Vou fazer agora uma corrida estacionária, ok? Uma corrida parada, com os joelhos elevados. Pode fazer por 30 segundos. O exercício de agilidade é aquele de mudança de direção. Então a gente vai usando o próprio colchonete ou ambiente, ou você pode até colocar alguns objetos para desviá-los, ok? Eu vou fazer aqui com o colchonete. E volto. Vou para um lado, vou para o outro, vou para um lado, vou para o outro. Vou para um lado, pulo para o outro e assim por diante. Você pode variar com diversas outras opções de agilidade. Para os exercícios de velocidade, você vai precisar de um espaço maior para que você faça a corrida em um menor tempo. Eu não tenho espaço aqui em casa, mas eu posso demonstrar rapidinho aqui para vocês a velocidade passando pelo vídeo. Esses foram então os exercícios de velocidade. Vocês já viram aqui todos os exercícios de força, resistência, agilidade, velocidade e flexibilidade. Essas foram então as propostas, sugestões para você realizar exercícios ginásticos aí na casa de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. E aí, gostaram do vídeo? Preparei para vocês algumas sugestões, né, de exercícios que vocês podem realizar aí na casa de vocês com facilidade. Vocês viram aí que são exercícios simples, não precisam de muitos equipamentos, apenas de um ambiente legal e de disposição para que possa ser realizado. Mas quando você for realizar, tome cuidado com a movimentação, com a posição corporal dos movimentos. Observe se você sente alguma dor ou algum incômodo durante a exercitação, durante o exercício. E aí, se tiver algum incômodo, você comunica ao seu professor, comunica aos seus pais, né, que estão aí preocupados também com a execução à distância dessa atividade que não está sendo diretamente acompanhada. Então, se você tiver alguma dificuldade, procure o seu professor de educação física. Legal? E aí, o que vocês acharam da aula de hoje? Será que nós conseguimos atingir os objetivos daquele princípio lá, como quando eu falei para vocês? Será que vocês conseguiram reconhecer ginásticas de condicionamento físico e conseguiram identificar as capacidades físicas que podem ser desenvolvidas? Eu acredito que com a aula de hoje nós identificamos aí vários tipos de ginásticas e propostas, ok? E essas capacidades físicas foram trabalhadas uma a uma. Eu acredito que vocês tenham conseguido entender esse primeiro objetivo. Legal? E o segundo objetivo, as propostas para exercitação foram boas? Será que vocês conseguiram realizar na casa de vocês? Será que vocês podem realizá-las com facilidade na casa de vocês? Eu espero que sim. Tá ok? Bem, essa foi a nossa aula de hoje sobre ginástica de condicionamento, uma aula de educação física elaborada para você, aluno, para você, aluna do 7º ano do ensino fundamental. Eu espero que vocês, professores, que estejam acompanhando seus alunos nesse período à distância, vocês, pais, familiares que acompanham os nossos estudantes, estejam empenhados para que o seu filho, sua filha ou aquele aluno que está aí com você possa aprender, ter um aprendizado melhor nesse período que estamos em distanciamento social. Espero ter contribuído com vocês, alunos da Rede Estadual Paulista, e que a gente possa ter uma outra oportunidade aqui no Centro de Mídias, tá bom? Um grande abraço do professor Willy.